Carta de Tiago, capítulo 4, os versículos 1 a 10, ouçamos a palavra de Deus que nos fala assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Antes, ele dá a maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nos pomos no dia do Senhor, diante da tua lei, para podermos meditar nela, podermos ser instruídos pelo Senhor, e nós rogamos que mais uma vez o Senhor seja gracioso conosco, que o Senhor nos faça contemplar as maravilhas da tua lei e faça com que o nosso coração possa ter um autoexame à medida que ouvimos dessa porção da tua palavra. Nós oramos e agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando você escuta a palavra mundanismo, ouve alguém que é chamado de mundano, o que você pensa? Talvez a primeira coisa que venha na sua mente seja pessoas bebendo, promiscuidade ou músicas que fazem apologia à imoralidade. Pensar isso é verdade, mas só que é uma verdade apenas em parte. O mundanismo do coração do homem caído vai para além de apenas usos e costumes. Comumente falamos que os grandes inimigos dos crentes são a carne, o diabo e o mundo. Mas o que exatamente as Escrituras querem nos ensinar quando falamos a respeito do mundo? Veja, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a Escritura fala do mundo, ela não está aqui se referindo a um mundo físico, ou o conjunto total dos seres humanos, como por exemplo lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Não é sobre isso. Quando nós nos referimos a mundo, nesse contexto, nós estamos falando da mentalidade e valores pecaminosos que estão presentes nas pessoas que não amam ao Senhor. Aqueles que têm um amor demasiado às coisas presentes nesse mundo em que vivemos. Devemos pensar então em mundo ou mundanismo também como sendo uma atitude, uma mentalidade para uma maneira de contemplarmos as coisas e a vida. O mundanismo não se manifesta apenas por meio de músicas ou roupas que as pessoas usam, mas também pelos anseios do coração e pelas ações das pessoas. Por exemplo, nós conhecemos muito bem o texto como, por exemplo, a primeira de João, que fala que nós não devemos amar o mundo, e até João 3,16, que fala que Deus amou o mundo. Então, a importância de entendermos exatamente o que é esse mundo a qual nós nos referimos quando falamos de mundanismo. O mundanismo é essencialmente uma maneira de pensar, uma forma ou uma configuração pela qual a nossa mente pecaminosa funciona, estabelecendo estruturas de pensamento ou de prioridades que nada têm a ver com a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Naturalmente, essa forma de pensar nos leva a termos ações e atitudes pecaminosas. Deste modo, o mundanismo não só é algo externo a nós, que devemos lutar para que não entre no nosso coração, mas também é algo inerente ao nosso coração pecaminoso. Por natureza, de maneira muito natural, nós podemos ser mundanos nas prioridades do nosso coração. O mundanismo deve ser entendido, então,
finalizando aqui esse conceito, como um amor pelas coisas desse mundo e pelo pecado, em detrimento da obediência a Deus e o cumprimento da sua lei. Queridos, o objetivo de Tiago, aqui no capítulo 4, é denunciar justamente o mundanismo, que muitas vezes está presente na vida das pessoas, e falar também a respeito das consequências do mundanismo. No texto que nós acabamos de ler, Tiago mostra como o mundanismo afeta várias áreas da nossa vida, mas em especial a nossa relação com os outros. Afinal de contas, ele se refere aqui a guerras e contendas, né? Então, brigas entre as pessoas. E ele fala também sobre a vida de oração diante de Deus. Então, ele está falando da relação que temos com Deus. O mundanismo afeta a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Deus. E ele usa aqui como exemplo a nossa vida de oração. Por fim, na parte final do texto, vemos Tiago apresentando como que devemos agir para não vivermos de uma maneira mundana. Quando nós observamos o nosso texto, percebemos que ele pode ser basicamente dividido em 3 partes. Primeira parte, os versículos 1 a 3, onde ele fala da procedência das contendas que existem entre nós. Segunda parte, os versículos 4 e 5, onde ele fala da amizade do mundo e a inimizade em relação a Deus. E a terceira e última parte, a seção maior, dos versículos 6 a 10, onde ele fala da sujeição ao Senhor e a vitória sobre o mundanismo. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, onde Tiago trata sobre a procedência das contendas que existem entre nós, versículos 1 até o 3. Tiago começa claramente no texto com uma pergunta, um questionamento. Ele diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago escreveu essa epístola para crentes, isso está claro para nós. Mas podemos ver que as verdades expostas por Tiago aqui se aplica tanto do contexto dos crentes dentro da igreja, como também para toda a humanidade. E ao fazer essa primeira pergunta, o objetivo de Tiago é fazer com que aqueles crentes, de maneira especial, refletissem sobre a origem dos conflitos que existia entre eles. Ao que parece, havia uma dissensão ou algumas brigas dentro do público que estava lendo a carta de Tiago, que era o destinatário dessa carta. E ele faz isso para resolver um dos problemas que temos que descobrir qual é a origem. Um dos problemas que temos é descobrir a origem do problema, para então, depois de sabermos qual é a origem do problema, nós podemos então fazer com que ele não se repita. Por exemplo, febre não é uma doença. Qual é a doença da pessoa? Ele está com febre. Não, na verdade, febre é só sintoma do problema. Tá? Então, a briga que existe entre as pessoas, a qual ele menciona no início do versículo, não é o problema em si. É uma das consequências do problema do coração. Então, Tiago ele está tratando mais profundo, indo no coração do problema para poder tratar. E nessa primeira pergunta, ele questiona sobre a origem das guerras e contendas, ou seja, das discussões. De onde procedem tanta guerra que existe não só dentro da igreja, como também fora, né? Nós estamos acompanhando aí algumas guerras acontecendo pelo mundo, uma nesse exato momento. E de onde que procede tanta guerra? Então, nessa primeira pergunta, ele mostra, queridos, algo muito curioso. Às vezes nós temos a imagem da igreja primitiva, e nós falamos que queremos ser como a igreja primitiva, como um lugar que tinha briga, como um lugar que tinha discussões no meio da igreja, briga e contenda. Então, a imagem que temos da igreja primitiva como sendo algo perfeito, onde dons, coisas maravilhosas acontecem, que não tem problema, isso é uma ilusão da gente. A igreja primitiva tinha tanto problema como nós temos hoje. Tá? Então, ele está deixando bem claro aqui, tem um problema, e só no céu isso vai ser resolvido. Mas até lá, nós temos que lutar para que esses problemas sejam tratados. Então, Tiago responde a primeira pergunta com outra pergunta. Ainda no versículo 1, ele diz: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ele está dizendo, não é da carne de vocês que está procedendo isso? Ele identifica a origem das guerras e contendas como sendo prazeres que militam na nossa carne. Ao falar isso, ele mostra que as brigas não dependem de elementos externos. Tá? Então, ele não está dizendo assim, que um ganhou mais, um teve mais, outro teve menos. Não é essa a origem das brigas e das contendas, mas se dão por causa da natureza pecaminosa do homem. Ele fala aqui de prazeres que militam. E a expressão aqui é uma linguagem militar mesmo, tá? É como se dentro de nós tivesse um exército
querendo um prazer ou um desejo de autossatisfação que está dentro da gente, ao ponto que ele disse que é um exército, prazer que milita na nossa carne. Dentro da gente, tem algo que luta e briga para a satisfação dos nossos desejos. Paixões que fazem guerra na nossa carne, buscando a sua própria vontade. E carne aqui, ele não está se referindo ao nosso corpo físico, tá? A ideia de que o corpo é mau e a alma é boa não se encaixa aqui. Quando ele está falando de carne, ele está falando da natureza carnal que tem desejos pecaminosos. Vemos com isso, queridos, que mesmo regenerados, mesmo crentes, tal como o público de Tiago, nós devemos lutar contra o pecado que está no nosso coração. Nós não somos perfeitos. Nós devemos lutar para sermos uma igreja que anda de acordo com a palavra de Deus. Mas ainda em nós reside prazeres que militam na nossa carne. Que quer um holofote maior para a gente. Que quer um interesse maior para os nossos. Que quer que uma coisa aconteça em detrimento da outra. Então, apesar disso, nós devemos lutar, e a imagem aqui é de uma guerra mesmo que existe, nós devemos lutar contra esses prazeres para manter a paz dentro de nós e a paz com as outras pessoas. No versículo 2, Tiago descreve qual a consequência desses prazeres que militam na nossa carne quando eles não são refreados. O que acontece quando eu não luto para controlar esses prazeres que estão militando na minha carne? Tiago fala que a consequência era que temos desejos pecaminosos, mas que nunca irão nos satisfazer. Veja o que ele diz. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Veja, o que ele fala logo no início. Cobiçais e nada tendes. E fique atento à palavra que Tiago diz. Ele não fala que nós desejamos muitas coisas. Ele fala que nós cobiçamos. Nós cobiçamos o reconhecimento, nós cobiçamos o holofote, nós cobiçamos o espaço. E Tiago diz, olha, vocês cobiçam tanta coisa, e o que vocês estão ganhando com isso? Não estão ganhando nada, né? Temos desejos intensos, irmãos, por coisas contrárias à palavra de Deus, como ele fala aqui, a cobiça. Mas essas coisas nunca nos darão satisfação, pois sentiremos que nada temos. A imagem aqui, permita-me ilustrar dessa forma, é como um cachorro que vê um caminhão. Você já viu um cachorro que vê um caminhão? E ele começa a latir desesperadamente atrás do caminhão. E quando ele chega no caminhão, o que acontece? Nada. Nada. Vocês querem tantas coisas, né? Vocês estão brigando, batendo boca por tanta coisa. E o que acontece quando vocês conseguem isso? Nada. Ele continua. Ele ainda fala, matais. Veja, não vai entender que na igreja estava um cortando o pescoço do outro, não, tá? A ideia aqui, ele está partindo daquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, que quando nós temos ódio no nosso coração em relação a outra pessoa, nós matamos aquela pessoa. Então ele está usando a imagem que o Senhor Jesus Cristo diz. Porque às vezes, até mesmo dentro da igreja, é assim. Você só não mata o irmão porque você tem medo das consequências. Porque ele tirou o seu espaço em tal coisa. Porque ele não permitiu que você conseguisse tal coisa. Então, no nosso coração, nós já temos um ódio tão consumado em relação a outra pessoa, que é como se nós matássemos. Ele diz, olha, vocês até matam algumas pessoas no coração de vocês. Vocês até invejam o que é do outro. E o que vocês estão ganhando com isso? Nada podeis obter. Vocês não vão ganhar absolutamente nada. E ele chega até mesmo a viver lutando e fazendo guerra. Então percebam, os prazeres que militam na nossa carne nos fazem fazer guerra com o próximo, viver lutando contra o próximo e querer matar o próximo no nosso coração. Vemos com isso que um coração mundano vive um estado eterno de desejo por algo que não pode satisfazê-lo. É o tempo todo querendo e você não sabe nem o quê. E você sabe o que é isso? Você já disse, eu quero comer alguma coisa gostosa, mas eu não sei o quê. Você já teve isso? Uhum. E nós temos isso não apenas em relação à comida. Nós temos isso em relação a diversas coisas na vida. Nós somos tão insatisfeitos que nós queremos tanto alguma coisa que nós nem queremos o que é.
E o que a gente está ganhando em troca disso, brigando com os outros? Nada. Tiago está chamando aqui para o razoável. Pensem bem, o que vocês estão conseguindo? Mas há um efeito de não refrear os nossos desejos mundanos. É que eles acabavam destruindo a vida de oração deles. Veja, Tiago ainda continua. Nada tendes, porque não pedis. Então veja, vocês cobiçam e não têm nada. E vocês, como crentes, sabem a forma de conseguir alguma coisa. Se você quer alguma coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Orar. Né? Você vai dizer, vou trabalhar muito. Não, a primeira coisa que você faz é orar e trabalhar muito depois. Primeiro o Senhor, primeiro buscar a Ele. E Ele diz assim, olha, eu sei que vocês estão querendo muita coisa. E vocês não têm simplesmente porque vocês não oram. Eles nada tinham, Ele ainda continua, porque vocês não pedem. Ou seja, eles deixavam de orar. Em vez deles pedirem a Deus para satisfazer o coração deles, eles buscavam a satisfação em coisas fora de Deus. Aqui fica claro, queridos, que não basta apenas orar. Devemos orar por motivos e por motivações corretas. As coisas fora de Deus nunca irão satisfazer o nosso coração. E um dos efeitos do mundanismo é justamente destruir a nossa vida de oração. Aos poucos, à medida que os valores do mundo, que o ódio, o rancor, a cobiça, o desejo de matar o irmão, de fazer com que o outro se cale, vai crescendo dentro de nós, isso acaba com a nossa vida de oração, porque a gente pensa que tudo é conquistado na força do nosso braço. Mas havia ainda outro ponto. O mundano não ora, e quando ele ora, não recebe, pois pede coisas contra a vontade de Deus. Ele continua no versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Dessa forma, vemos que não basta orar, mas devemos orar pelos motivos corretos. E isso deixa claro a verdade de que a oração não deve ser feita de qualquer forma. Pois, assim como o culto é regulado por alguns termos, e nós estamos estudando isso pela manhã, a oração também é regulada pela palavra de Deus. Nós devemos orar por aquilo que está de conformidade com as promessas e os mandamentos de Deus, por aquilo que glorifica ao Senhor, pelo nosso próprio bem temporal e espiritual, até mesmo bem eterno. E Tiago diz claramente, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Aqueles crentes estavam orando, segundo Tiago, para esbanjar em prazeres. Ou seja, para satisfazer os seus desejos pecaminosos. E esses prazeres são os mesmos descritos lá no capítulo 4, versículo 1. Prazeres que militam na vossa carne. Queridos, muitas vezes, o motivo pelo qual o Senhor não escuta as nossas orações é porque pedimos coisas a Ele por motivações egoístas ou pecaminosas. Às vezes você pede, Senhor, me dê essa promoção no trabalho. E a pergunta que Deus faz é, para quê? Não, porque eu quero. Senhor, me ajuda a casar. Me dá um namorado ou uma namorada. E a pergunta de Deus é, para quê? Não, porque eu quero, não quero ficar sozinho. É sempre o nosso prazer. É sempre o nosso umbigo. A motivação é sempre errada. Mas, Senhor, eu quero casar para poder estabelecer uma família, dar filhos para o Senhor, ter uma descendência santa, para poder glorificar melhor o Senhor. Senhor, eu quero ganhar mais para que eu possa sustentar melhor a minha família e contribuir mais na igreja. Mas não. Por que você quer? Eu quero porque eu quero. E eu peço. Não estou pedindo nada de errado, que é imoral ou ilegal. Mas aqui claramente fica disposto para nós que quando pedimos por motivações egoístas, Deus não se sente nem um pouco comovido. Nada move nele quando a motivação que vai conduzindo as nossas orações são motivações egoístas. Além disso, temos pedido apenas por benefícios desse mundo, mostrando assim como o nosso coração é mundano. Já viu como nós pedimos tanta coisa desse mundo? Que o Senhor me dê isso aqui, que eu consiga isso aqui. Quantas vezes nós oramos, Senhor, ajuda meu coração a estar mais atento para as verdades eternas, para que eu aspire mais pela glória eterna do que pelas coisas desse mundo. Quantas vezes nós oramos por isso? Ainda devemos orar pelos outros. E não só por nós,
pelos nossos desejos egoístas. Qual foi a última vez que você parou dizendo, eu vou agora orar para interceder pelos meus irmãos que eu sei que estão passando por dificuldades? Isso se vê, queridos, até mesmo nas reuniões de oração, onde parece que nós damos pouca importância para a reunião de oração. Eu não preciso estar com os meus irmãos orando pelos enfermos da igreja. Eu não preciso estar na reunião de oração ouvindo os problemas da vida do meu irmão. Nós oramos e recebemos pouco, porque somos egoístas, é o que diz a palavra do Senhor. Então, nossas orações têm sido marcadas pelo eu quero, eu preciso. E o texto continua, e na sua segunda parte, Tiago censura aqueles que estavam agindo por motivações mundanas, mostrando que eles estavam agindo como inimigos de Deus. Vejam comigo na segunda parte do texto, os versículos 4 e 5, onde Tiago mostra que a amizade do mundo é a inimizade em relação a Deus. O texto afirma no versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqui essa palavra infiéis é literalmente no texto original adúlteros. Talvez a sua Bíblia tenha até uma notinha de rodapé, um númerozinho aí na palavra, e embaixo tem uma nota de rodapé falando de adúlteros, né? Porque literalmente o texto grego fala de adúlteros. Então, por que ele está chamando os crentes de adúlteros? Será que estava todo mundo traindo a esposa ali na igreja? Bem, na Bíblia, quando o povo de Deus serve a outros deuses ou aos seus pecados, isso é chamado de adultério. Deus está em uma aliança conosco. Lembram-se da relação de noivo e noiva como sendo uma expressão de Cristo e a sua igreja? Lembram-se de Cantares como sendo uma descrição do amor de Deus em relação à sua igreja, em relação à sua amada? Lembram-se como acaba o livro do Apocalipse? As bodas do Cordeiro, um casamento? Então, todas as vezes em que os prazeres que militam na nossa carne, em que aquilo que eu peço está de conformidade apenas ao meu desejo e não à glória de Deus, eu estou sendo infiéis em relação a Deus. E com isso, ele está se referindo ao adultério espiritual que eles estavam cometendo, uma maneira de mundanismo. Então, todas as vezes que nós pecamos contra Deus, é sim um adultério. Você acha feio uma pessoa trair o marido ou a esposa? É feio de fato. E quando nós pecamos contra o Senhor, o que Tiago está dizendo é uma forma de cometer um adultério, porque traímos o amado da nossa alma, traímos o nosso Salvador. E a Bíblia descreve a inimizade entre Deus e o mundo, dizendo o seguinte, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Mas mesmo estando em aliança com Deus, aqueles crentes amavam mais o mundo do que a Deus. Aqui é como se ele dissesse algo muito intrigante. A imagem que Tiago traz aqui é o seguinte: ele fala de uma amizade do mundo. A ideia é de amor ao mundo, de apego ao mundo. Imagine um homem e uma mulher que traz a sua esposa ou seu marido. Isso por si só já é uma coisa abjeta. Mas imagine trair o marido ou a esposa com o maior inimigo do marido ou da esposa. É mais cruel ainda, né? Então o que Tiago está dizendo é, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor, tendo o mundanismo no nosso coração, tendo o amor ao mundo no nosso coração, é como se a gente traísse Deus com o maior inimigo dele. Por isso que ele diz infiéis, adúlteros. Queridos, aqui eles estão descrevendo uma esposa infiel, a igreja como sendo infiel, que ama o maior inimigo do seu marido, que é o mundo. A traição é ainda mais grave quando aquele que é a pessoa com quem nós traímos o nosso amado é o maior inimigo dele. Então ele afirma na segunda parte do versículo 4, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui Deus deixa bem claro por meio de Tiago uma realidade. Ou amamos a ele, ou amamos ao mundo. Não há um meio termo. Lembram-se? Vocês vão servir a Deus ou a Baal? Diz o profeta. Quem que nós amamos de fato? Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos ser amigos do mundo e amigos de Deus. Quando amamos o mundo, estamos cometendo um adultério contra nosso Senhor e nos tornando seus inimigos também automaticamente. E um ponto que nós devemos observar é que se tivermos o mundo
como nosso inimigo, se formos de fato inimigos do mundo, temos Deus como nosso amigo e protetor. Mas se tivermos Deus como nosso inimigo e o mundo como nosso amigo, o mundo não irá nem de perto conseguir nos proteger. Lembram-se? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí eu quero parafrasear um livro do reverendo Augusto que ele diz: e se Deus for contra nós? Quem poderá ser por nós? Então, no versículo 5, Tiago continua o seu pensamento. E aqui eu peço que você tenha toda a atenção para aquilo que eu vou falar aqui, que eu preciso trabalhar e tratar um pouco a respeito da tradução do texto, que eu vou propor uma outra tradução que é possível e que traz mais sentido para aquilo que está aqui, tá? A partir desse versículo, ele começa a nos orientar a como combater o mundanismo. Então, o versículo 5 é a grande virada. Depois de denunciar o pecado do mundanismo presente no nosso coração e no coração daqueles crentes que estavam lendo aquela carta pela primeira vez, no versículo 5 é a grande virada em que ele começa a dizer: como tratar o mundanismo no nosso coração. Tiago afirma o seguinte no versículo 5. Eu peço que me acompanhe. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Tiago fala aqui que o que está citando é uma passagem do Antigo Testamento. Até mesmo a nossa tradução tem uma formatação que mostra que ele está citando algo do Antigo Testamento. Mas o problema é que não encontramos nenhum texto do Antigo Testamento que fale isso. Ele não só fala que isso está no Antigo Testamento, mas ele fala que não é em vão. Ou seja, é algo muito sério. Ele está dizendo, tem algo que está no Antigo Testamento que não é em vão estar lá, e que é muito importante. O problema é, você não encontra isso em nenhuma parte do Antigo Testamento. Queridos, o que complica ainda mais a compreensão desse versículo é o que ele diz no versículo 6. Porque ele fala antes, ou seja, ao contrário, uma conjunção adversativa, ele dá maior graça. Ou seja, ao contrário disso, Deus dá maior graça, ao contrário do quê? Em que está o contraste entre o versículo 5 e o versículo 6? Então, ele faz uma afirmativa no versículo 5 e no versículo 6 ele faz uma adversativa. Só que com essa tradução que nós temos, não faz sentido absolutamente nenhum. Fica uma mensagem... O que ele está falando aqui exatamente? Bem, eu quero sugerir que provavelmente a dificuldade que temos em entender esse versículo, bem como de achar sua referência no Antigo Testamento, está vinculado a um problema de tradução. Inclusive, algumas traduções, como a King James, propõem uma outra tradução desse versículo. Literalmente, o que o texto grego diz é o seguinte: é com ciúmes que anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Essa expressão por nós, que está aqui na nossa tradução, não está no texto original. Ele foi colocado devido à interpretação do tradutor aqui do texto. E como resultado dessa inserção, parece que o texto diz que o Espírito Santo, que habita em nós com ciúmes, tem ciúmes de nós quando nós estamos amando o mundo. Na primeira leitura, não é isso? Olha, o Espírito Santo, quando a gente peca, ele tem ciúmes da gente. E ele habita dentro da gente. Essa tradução, ela é possível, mas deixa o versículo 6 sem sentido absolutamente nenhum. Antes ele dá maior graça. Como assim ele dá maior graça? Não fica claro nenhum contraste entre o versículo 5 e o versículo 6. Além disso, também não encontramos a referência clara do Antigo Testamento a essa verdade. Como que ele está dizendo que o Antigo Testamento diz e que não é à toa que ele diz isso, e a gente não acha isso no Antigo Testamento? Queridos, diante desses problemas, alguns tradutores, inclusive a King James e a NVI em inglês, propõem uma outra possibilidade de tradução que eu quero trazer aqui para vocês. Tá? Isso é importante para que quando eu for para o versículo 6 faça sentido o que eu vou falar. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que o Espírito com E minúsculo, tá? O Espírito de vida que é narrado lá em Gênesis, não o Espírito Santo, que Deus fez habitar em nós após a queda, tem ciúmes, desejos fortes e paixões. Veja como faz sentido agora. Ou seja, o que ele está dizendo é: vocês acham que é em vão que a Bíblia diz que o Espírito que Deus colocou em nós, depois do pecado, ele tem desejos violentos e desejos fortes em relação ao pecado? Essa tradução ela é possível, pois no texto grego não existe a letra maiúscula aí no E. Então, tanto que os textos gregos a gente chama de minúsculos. Por quê? Não existe letra maiúscula no texto grego.
Então, assim o Espírito pode se referir tanto ao Espírito Santo, como também ao Espírito humano. A palavra para Espírito do homem e Espírito Santo é a mesma, pneuma. A questão é o contexto para sabermos se ele está falando do Espírito do homem ou do Espírito de Deus. Então, ele está falando aqui. Vocês estão esquecendo daquilo que Deus fala sobre o coração de vocês no Antigo Testamento. Fala que esse coração é corrupto. O Antigo Testamento fala constantemente sobre essa verdade. Ele nos alerta o fato de que a nossa amizade com o mundo está vinculado ao nosso espírito que tem paixões violentas em relação ao mundo. Então, de maneira muito clara vocês se lembram daquilo que a Bíblia fala no Antigo Testamento? Que o espírito que Deus colocou em vocês, o espírito de vida que Deus colocou em vocês, após a queda, ele tem ciúmes, ele tem desejos fortes e paixões, vocês esqueceram disso? E aí chegamos na terceira parte do texto, dos versículos 6 a 10, onde ele fala da sujeição ao Senhor e a vitória sobre o mundo e o mundanismo. Ele afirma, antes, aí agora faz sentido, ele é uma referência a Deus, dá maior graça. Ou seja, a graça de Deus é maior do que as paixões do nosso coração, descritas no versículo 5. Estão conseguindo entender o raciocínio? Olha, vocês se lembram, basicamente é isso. Vocês se lembram o que diz lá no Antigo Testamento? Tiago diz. Lembram-se que no Antigo Testamento o tempo todo diz que o espírito de vocês é marcado pelo pecado? Ou ele está dizendo, qual é a origem das brigas e contendas, o mundanismo? É do coração do espírito de vocês que está marcado pelo pecado. Aí no versículo 6 ele diz, antes, mas lembre-se que, ao contrário dessas paixões fortes que nós temos na nossa alma, Deus dá uma maior graça. Ou seja, a graça de Deus em nossa vida é maior do que as paixões do nosso coração. Então, o contraponto de Tiago aqui, entre o versículo 5 e o versículo 6, é dizer, alguém pode afirmar, pastor, a carne é fraca, tem muito pecado em mim. Sim, Tiago diz, eu lembro disso, eu lembro. Mas a graça de Deus é maior do que as paixões do seu espírito. A graça que Deus fez habitar em nossa vida, transformando a nossa vida e coração, é maior do que as paixões que naturalmente existem no nosso espírito pecaminoso. Então Tiago fala, a base para essa confiança que ele tinha na graça de Deus, pelo que diz, mais uma vez ele cita o Antigo Testamento, Provérbios, lembra-se? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A confiança dele para vencer o mundanismo estava naquilo que a palavra de Deus diz. Pelo que diz, o Antigo Testamento diz, ou seja, é a palavra. O Senhor diz que resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, lá em Provérbios 3:34. Ou seja, o Senhor se opõe aos soberbos, aos que pensam que não precisam dele, mas abençoa os humildes, que são aqueles que reconhecem os seus pecados e que buscam a sua graça. E diante dessa graça de Deus para com os humildes, nos versículos 7 a 10, Tiago nos dá 10 orientações que nos conduzem à humildade na presença de Deus. Então, vamos lá, mais uma vez. Ele começa falando sobre as brigas que existem no meio da igreja. E aí ele diz, por que existem essas brigas? É só porque fulano me fez mal, cicrano me fez mal? Não, é por causa do desejo da sua carne. O seu espírito é contaminado, o seu desejo é contaminado, ao ponto que vocês podem perceber na forma como vocês agem. Vocês brigam, têm conflito o tempo todo e vocês não estão ganhando nada com isso. E lembrem-se daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala, desde o Antigo Testamento, que o nosso espírito ele é marcado pelo pecado. Mas não se esqueça que é uma graça maior da parte de Deus. E a graça de Deus nos transforma ao ponto de que os nossos desejos pecaminosos não são mais fortes do que a graça de Deus em nós. Então, qual é a solução para nós? Sermos humildes na presença de Deus. O grande ponto não é sermos humildes uns com os outros. O que vai resolver a briga que existe muitas vezes na igreja? Não é só sermos humildes uns em relação aos outros, mas em primeiro lugar sermos humildes diante de Deus. Nós somos arrogantes diante de Deus. Isso afeta a nossa vida de oração, claramente. Porque nós pensamos apenas no nosso reino, né? Senhor, eu quero isso porque eu quero o meu reino sendo estabelecido. Isso é afetado. Mas então seja humilde na presença de Deus e Ele vai lhe dar graça. Como que Deus manifesta a graça que é maior do que o desejo pecaminoso no nosso coração? Ele manifesta por meio de pessoas que têm um coração humilde na presença de Deus, que reconhece seus pecados. Então, posto isso, queridos,
Vejamos então as 10 orientações a partir do versículo 7, sobre a humildade que precisamos ter na presença de Deus, para que então o mundanismo seja debelado no nosso coração e a relação de conflito que existe muitas vezes entre nós possa ser resolvida. Primeira coisa que Tiago diz lá no versículo 7 é o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se submetam a Deus. Não queiram ser maior do que Deus. Não pense que Deus tem a obrigação de fazer com que a sua vontade aconteça. Ele não tem absolutamente nenhum compromisso ou obrigação de fazer a sua vontade, mas fazer a vontade dele. Ele mesmo nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a primeira coisa, se submetam a Deus. Segunda coisa que ele diz ainda no versículo 7, resistam ao diabo. Queridos, sabe por que muitas vezes nós brigamos uns com os outros? Sabe por que muitas vezes o mundanismo está presente no nosso coração? É porque a gente está igual um patinho na mão do diabo. O diabo vem com as sugestões dele. O diabo vem com as ideias dele. Nossa, ele é tão moderno, tão para frente. E o que é que nós fazemos? Nós colocamos no nosso coração os conceitos do diabo. Quando claramente o diabo está dizendo, resistam a ele. Afinal de contas, o diabo é descrito como um leão que fica ao derredor, buscando alguém para tragar. E Tiago diz, por que vocês são mundanos? Porque o diabo vai lançando setas e vocês vão permitindo isso. Façam isso. E qual que vai ser a consequência? É interessante que tem crente que tem medo do diabo, já viu isso? Tem medo de assombração. Mas aqui ele diz, olha, se você resistir o diabo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fugir de você. Crente não precisa ter medo do diabo. Não tem medo de diabo. A gente resiste ao diabo. E vai chegar uma hora que ele vai perceber, ih, rapaz, não deu nada. E ele vai sair de perto da gente. Esse aqui está nos caminhos do Senhor. Esse aqui não vai continuar assim, ouvindo as minhas sugestões. Muitas pessoas querem saber como fazer para que o diabo não aflija a vida delas. E a resposta simples é, diga não para as propostas pecaminosas do diabo, e ele vai fugir de você. Mas à medida que você diz sim para o diabo, diante das sugestões dele, e aí cabe muito bem aquele livro que eu tenho trazido aqui, né? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Basicamente trata sobre isso. Os intentos do diabo. Como ele é esperto. Ele está há alguns 1000 anos aí no mercado. Chegou bem antes de vocês. Ele sabe como derrubar um crente. Ele sabe os pontos fracos de um crente. Ele nos vê em momentos que outras pessoas não nos veem. E claramente nós precisamos resistir ao diabo, para que então ele fuja da gente, para que ele não chegue perto da gente. A terceira coisa para o mundanismo sair do nosso coração, está lá no início do versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Devemos abandonar os nossos pecados e nos achegarmos a ele em oração. Como chegar a Deus, diante de Deus como? Oração, no serviço de culto, e tem uma promessa para isso. Se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vós outros. E por isso ele diz, se acheguem a Deus. Porque à medida que o diabo foge de vocês, vocês se aproximam de Deus. E Deus se aproxima de vocês. Ele ainda fala no versículo 8, purificai as mãos, pecadores. Talvez vocês se lembrem que aqui ele está escrevendo para judeus. E para um judeu, a imagem de alguém lavar as mãos era algo muito comum. Lembram-se que questionaram o Senhor Jesus Cristo porque ele comia sem lavar as mãos? Mas, vocês se lembram que um sacerdote, quando entrava no tabernáculo ou no templo, tinha um altar do sacrifício, mas tinha também uma bacia que ele pudesse se purificar e se lavar? A imagem aqui é que nós precisamos abandonar os nossos pecados. E ele diz, lavem as mãos. E a mão é justamente o quê? É o sinal daquilo que nós fazemos. Se tua mão direita te faz tropeçar, arranca-o. Certo? Não é isso? Então, o que Tiago está falando aqui? Claramente, olhem, purifiquem as coisas que vocês fazem. Se vocês fazem coisas impuras, comece a fazer aquilo que é puro. Purificai as mãos, pecadores. Quem são os pecadores? Todos.
Todos nós precisamos purificar as nossas mãos. Então, queridos, a ideia de lavar as mãos aponta para a purificação de pecados através do sangue de Jesus. Devemos nos purificar dos nossos pecados. E ele ainda fala: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A ideia não é só uma limpeza externa, não é uma purificação apenas externa. Não fique bonitinho como um sepulcro caiado e podre por dentro. Por isso que ele diz: limpem o coração. O problema da gente é o coração, os desejos da nossa carne que militam. Vós que sois de ânimo dobre. Literalmente aquela pessoa dividida. Sabe? Já assistiu o Pato Donald? Que tem um anjinho falando e um demôniozinho falando? O ânimo dobre é isso. Você está querendo fazer uma coisa, mas tem alguém dizendo: não faz a vontade de Deus, não. E outro: não, você é crente. E ele está falando: vocês que são de ânimo dobre, limpem o coração. Ele continua no versículo 9: afligi-vos. Queridos, lembram-se daquilo que acontecia no dia do Yom Kippur, o dia da expiação? Era um dia de aflição na alma. Lembrem-se que você é pecadores. Enquanto o mundo sorri, né? Já viu como todo mundo fica sorrindo no carnaval? Sorrindo quando está pecando? Você já viu barulho de choro em algum bar? Não existe, né? É só barulho de riso. E ele está falando: olha, aflijam a alma. Sintam a dor no coração. Lamentai. Devemos lamentar pelos nossos pecados, porque somos passíveis do juízo de Deus. Lamentar reconhecendo que merecemos o juízo de Deus. Ele ainda fala no versículo 9, o oitavo ponto que ele destaca: chorai. Não fiquem rindo o tempo todo. Chorem por causa do mundanismo no coração de vocês. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz: bem-aventurados são aqueles que choram. Quem fica rindo o tempo todo, não há nenhum problema em sorrir. Mas aquele que fica rindo diante do pecado, a pessoa que peca e acha bonito, acha graça, que sai contando para os outros. Se você trabalha com algum descrente, você sabe o que é isso. A pessoa chega na segunda-feira contando, rindo dos pecados que cometeu. E Tiago diz: chorem, lamentem, a alma de vocês fiquem aflita. E ele conclui ainda no versículo 9, falando: converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Mude a atitude de vocês. E aí ele conclui: lembram-se, Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele resiste, foi o que ele falou. E ele conclui no versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Devemos abandonar a altivez e reconhecer o mundanismo presente no nosso coração. Ao fazermos isso, temos uma promessa maravilhosa de que o Senhor irá restaurar o favor dele sobre as nossas vidas. Queridos, depois que entendemos esse texto, abordamos ele, como que esse texto pode falar claramente ao nosso coração? E aqui eu quero me deter nas nossas aplicações, 3 aplicações. Aqui claramente o texto nos mostra que Deus não nos rejeitará se nós reconhecermos o mundanismo que muitas vezes está no nosso coração e abandonarmos esse mundanismo. Quantas vezes, queridos, vemos tanta briga dentro de um casamento, tanta briga dentro da igreja. E aqui eu não quero nem me referir das guerras que existem fora da igreja. A gente está vendo aí, basta ligar a TV, é uma guerra atrás da outra. Mas eu estou falando das brigas que existem entre nós, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Só tem um grande motivo: é o mundanismo no nosso coração. É os meus desejos acima do desejo de Deus. A minha vontade para além da vontade de Deus. E aqui claramente ele fala que ele não nos rejeita se nós de maneira humilde abandonarmos o nosso mundanismo. E ele faz isso porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Se nós chegarmos diante de Deus dizendo: Senhor, eu tenho um pecado contra ti, me perdoa, porque eu tenho gerado mais confusão do que resolvido as coisas, porque na minha carne tem militado tanta coisa ruim, lascívia,
desejo de briga, intriga. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Porque eu não sou um pacificador, mas eu levo guerra, briga e conflito aonde eu vou. O Senhor certamente irá nos perdoar e mudar os nossos caminhos. A minha segunda aplicação é que nessa noite talvez o seu coração esteja cheio de mundanismo. Mais uma vez eu quero dizer, você pode estar na igreja e dizer, pastor, mas eu não vivo em orgia, não vivo em bebedeira, eu não vivo como esse povo vive aí, não vivo ouvindo essas músicas imorais. Mas é possível que você não faça nada disso e o mundanismo ainda esteja no seu coração. Quando você só pensa em ganhar dinheiro, quando você honra e respeita as pessoas pela quantidade de dinheiro que elas têm, quando você só pensa na vida dentro desse plano, quando você não tem nenhum problema em contar pequenas mentiras, é um mundanismo presente no seu coração. E você se torna tão pecador quanto uma pessoa que está em bebedeira, em orgias, em coisas imorais. E nós, por estarmos lavados por fora, nós pensamos que está tudo bem com a gente. Por isso que Tiago diz, purifiquem o coração de vocês. Porque se o nosso coração não for purificado, a casca vai estar bonita, mas vai estar tudo podre. Queridos, uma ilustração disso, talvez os homens entendam melhor a minha referência. A Fiat, há muitos anos atrás, lançou um carro chamado Maré. Já ouviram falar desse carro? Era um carro que não era um carro popular, carro simples, era um carro até um pouco sofisticado para os seus dias. Mas pergunte a qualquer pessoa que entende minimamente de carro se quer um Maré. Aquele carro era uma bomba relógio. Lindo por fora. Mas você sabia que aquele negócio ia dar problema a qualquer momento. Talvez até pegar fogo. E às vezes nós, como crentes, estamos assim. Como um Fiat Maré. Tá bonitinho por fora. Tá novinho. Mas por dentro tá podre e vai dar problema a qualquer hora. Porque o fundamento está contaminado. Porque o mundanismo está no coração. E então, queridos, cuidado com o mundanismo que está no seu coração. Que gera tanta briga e confusão. E mais, faz com que você ore da maneira incorreta. Saiba que o Senhor Jesus nos dá maior graça para vencermos os pecados presentes na nossa alma. Mais forte do que o seu temperamento. Já viu gente que diz assim, pastor, porque eu sou sangue quente. É porque eu faço depois penso. A graça de Deus é maior do que o seu temperamento. O poder do Espírito de Deus é maior do que a sua impulsividade. E ele pode dominar e controlar você. Mais do que as paixões fortes que estão no seu coração. E ele diz, se achegue a mim, e eu me achegarei a você. A minha terceira e última aplicação é para você que está aqui conosco, e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que não conhece Jesus, ele te chama hoje a se arrepender do seu mundanismo e se achegar a ele. Transforme o seu riso em pranto. Transforme a sua alegria em tristeza. Porque elas são passageiras. Todo sorriso que você dá aqui, por prazer pecaminoso, será transformado em tristeza, em choro e ranger de dentes, diz o Senhor Jesus Cristo. Mas se você se render a Cristo, você vai encontrar a alegria eterna. Você vai encontrar aquele que morreu pelos pecados, por seus pecados. E ainda que você chore, lamente e aflige a sua alma por causa dos seus pecados, no final desse momento de grande pranto, de grande tristeza, você poderá se levantar sorrindo, porque Cristo morreu por você e você é perdoado pelos seus pecados. Converta hoje a sua alegria em pranto, para que você possa dar o sorriso dos eleitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ainda que você nessa vida venha semear chorando, no dia de Cristo, o sorriso tomará o seu rosto. Você lembrará daquele que morreu por você e que te livrou de você mesmo
daquele que lhe ensinou a resistir ao diabo, porque ele foge. Aquele que lhe ensinou a se achegar a ele, porque ele se achega a você. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, para que, em meio ao momento em que julgamos as pessoas que vivem deliberadamente em pecado, não sejamos aquelas pessoas que estão, como o Senhor Jesus Cristo falou, como sepulcros caiados, que não bebem, que não se prostituem, mas que o mundanismo está no coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar?